Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Volta que não volta, convidamos o Dr. Manuel da Luz para conversar connosco. Bom dia. Hoje, doutor, qual é o assunto que lhe vai na cabeça? Ora, muito bom dia. Há dias eu estava às voltas com os meus livros, pegar em livros, tirar de um lado, pôr no outro, na minha biblioteca, e descobri um livrinho pequenino que andava longe dos meus olhos já há muito tempo, há anos. Estava entalado entre outros livros, um livrinho chamado Contra o Fanatismo. E digo, olha, cá está um assunto interessante para conversar na rádio, porque hoje em dia é uma questão que se põe, está em cima da mesa. Este livrinho é de um autor israelita, muito conhecido para quem acompanha as literaturas, que é o Amos Oz, que é um escritor galardoado com vários prémios internacionais ligados à literatura e à militância em favor da paz. Ora bem, este homem escreveu um livrinho pequenino, mas segundo diz até o Francisco Zé Viegas, um escritor também e é editor, ele adorou este livro e chama-lhe um relâmpago no meio da noite. E é verdade, porque aprende-se muita coisa lendo meia dúzia de páginas sobre isto. A juntar à experiência que todos nós temos do que hoje em dia por aí vai quanto a fanatismo, não é? Claro. Diversas formas, infelizmente. Não é? Infelizmente. Olha, fiquei curioso para ler esse livro. Está disponível aí nas livrarias? Está, penso que sim. São 95 páginas apenas. E o livro é pequenino, uma edição pequena, quase edição de bolso, tipo isso. Uhum. Lê-se bem depressa, porque o livro até está escrito com humor e com paixão. Eu, por exemplo, diz uma coisa que eu acho interessante e concordo. A essência do fanatismo reside no desejo de obrigar os outros a mudar. O fanático gosta muito de olhar para os outros e mudar. O pai fanático, por exemplo, olha para o filho e diz, pá, tu vais ser engenheiro. Não quer que o filho siga. Um moço, por exemplo, quer ser músico. O pai não, tens que ser engenheiro. Isso é uma face do fanatismo. O melhorar o gajo. Um irmão, por exemplo, que farta-se de fumar e está entranhado no fumar. O tipo que não fuma, amigo ou familiar, acha que tem que converter o outro a deixar de fumar. A questão que se põe é que, contra o fanatismo, o importante é deixar que as pessoas sejam o que são, sejam o que querem ser. Ponto final. O fanatismo só olha num sentido, e é aquilo que conta, não é? Pois, exatamente. Pluralidade não é com ele. Pois não. Então o fanatismo é um antidemocrático, digamos assim. Eu acho que sim. Eu acho um extremista. Seja no futebol, seja na alimentação, olha, na moda na alimentação. Há tipos que fizeram da alimentação uma espécie de religião, a alimentação alternativa. E andam a buscar horas e horas a navegar na internet em busca de menus novos, de produtos novos, para isto, para aquilo, para outras mais variadas coisas, passam horas a produzir nas suas cozinhas receitas, descobrem na internet, como se a salvação do mundo e a vida e a felicidade estivesse nessas coisas. E são muito intolerantes quando a gente ri, uma pessoa como nós, eu não sou particularmente adepto dessas alimentações alternativas, às vezes dá-me vontade de rir, eu converso com amigos sobre isso, porque acho que passa até por um ridículo que as pessoas não estão por isso, vivem aquilo. Torna-se uma coisa quase obsessiva, não é? É obsessiva, é verdade, obsessiva. Acho que passam horas a fazer pequenos almoços alternativos, com coisas, e depois não deixam de ter doenças. A verdade é essa. Claro. É essa. Mas aqui o nosso Amazon diz que uma receita para acabar com o fanatismo é o humor. Imagine-se, o humor. Diz ele, nunca se viu um fanático com sentido de humor. E na inversa também é verdade. As pessoas que têm sentido de humor raramente são fanáticas. Se são fanáticas, se transformarem em fanáticas, é por perder o sentido de humor.
Geralmente quem tem sentido de humor é que tem, de certa forma, um fair play, digamos assim, uma pessoa bem disposta, tolerante, não é? Vê vários pontos a analisar, não olha só por um lado. Portanto, tem uma sensibilidade democrática da vida que torna as pessoas mais felizes, mais próximas umas das outras, não é? Exato. O sentido de humor é uma grande cura, na opinião do Amazonas. Há outra, ele também diz outra coisa ainda, por exemplo, se tu te puseres no lugar do outro, no lugar dos outros, deixas de ser fanático, porque passas a perceber as razões dos outros. Claro. E isso. Muitas vezes o problema que existe é que as pessoas só olham numa determinada perspectiva e não se põem no lugar, como acabou de dizer, no lugar do outro, né? Analisando a realidade do outro. Pronto. É aquela velha frase, pondo-me no teu lugar, realmente tu, até se dá muitas vezes razão relativamente a certas e determinadas coisas, não é? É isso que nos falta muitas vezes. Uma certa tolerância. É isso mesmo. Então, na política, por exemplo, o fanatismo é uma coisa impressionante e perigosa, porque, ao fim e ao cabo, os populismos, e agora na minha opinião, tivemos um bom exemplo nestas celebrações do 25 de Abril no Parlamento. O populismo é uma forma de fanatismo, e, na minha opinião, e isso é perigoso para uma existência democrática saudável. Claro, sem dúvida. Infelizmente, estamos a assistir nos últimos tempos a movimentos populistas, não é? Que muitas das vezes criticam, de certa forma, até têm alguma razão naquilo que dizem, mas e depois o grande problema e aquilo que nós precisamos é das soluções para resolver esses problemas. E não se vê qualquer tipo de proposta válida, qualquer coisa do género, não é? Limitam-se pura e simplesmente. E muitas vezes são críticas radicais que nós sabemos que não levam a lado nenhum. Quer dizer, enfim, aproveitam-se um bocadinho do descontentamento das pessoas para tocar naquele botão. É um marketing, de certa forma, eles são estudiosos do marketing político. E é uma forma de levar as pessoas, muitas vezes até inconscientemente, a olhar para eles como se eles fossem os salvadores da pátria. Ora, nem mais. E isso é perigosíssimo. Pensar que há salvadores na pátria, em vez de pensarmos que cada um de nós pode dar o nosso contributo e não ficar à espera do Messias, exatamente. Aí está, a questão importante é esta. Aliás, o Amazonas, a este respeito, também avança com uma história em que ele defende a ideia de que o importante nesta história do contra o fanatismo é aceitarmos discutir, aceitarmos a discussão, a troca de ideias, e até conta uma história engraçadíssima, na minha opinião, pelo menos, uma história que é a história favorita do Talmud, circula entre os judeus, que é assim. Eu vou contar a história muito rapidamente, porque eu acho interessante. 2 rabinos muito santos, diz ele. Um chamava-se Jessuá e o outro chamava-se Tafon, eram juízes. E então passavam horas e dias e noites inteiras a discutir sobre uma certa interpretação da Torá. A Torá, que é a lei divina, não é? Discutiam, segundo a tradição judaica, dia e noite. Não comiam, não dormiam, apenas discutiam. E após 7 dias e 7 noites, Deus tem piedade deles, tem pena deles, estes sabem vão morrer, porque pensava Deus, vão morrer a discutir. Então Deus resolveu intervir. E o que é que faz? Ouve-se uma voz celestial e que diz assim: o rabino Jessuá tem razão, o rabino Tafon está enganado. Vão dormir. Bom, Deus calou-se, mas o perdedor, o rabino Tafon, não se calou. Virou o olhar para o alto e diz assim: ó Deus Todo-Poderoso, então desta Torá aos seres humanos, então, por favor, põe-te fora desta discussão que isto não tem nada a ver contigo. Parece que Deus acabou por desistir, dizendo: os meus filhos venceram. Esta história do Amazonas é interessantíssima para ver a ponto da discussão, às vezes não leva a lado nenhum. Claro. Isto é um bom exemplo, não é? Mas é importante discutir, desde que se discuta ouvindo realmente o que o outro tem a dizer. Olha, professor, Dr. Manuel da Luz, foi um gosto tê-lo aqui em 2 Dedos de Conversa. E Prazer foi meu. Até uma próxima. Um grande abraço. Obrigado. Adeus, bom dia, até a próxima.
Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.